oitava turma. Diante desta paisagem, penso, não há como afirmar a presença dos pressupostos constitucionais para a impetração do presente rito ofmandando, sendo impositiva a sua denegação. Diante do exposto, senhor presidente, voto acompanhando o eminente relator, de se conhecer do habeas corpus preventivo e de se denegar a ordem. Muito obrigado, ministro Jorge Mussi. E, pela ordem, agora é o voto do presidente, pela antiguidade. Senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, senhores advogados, minhas senhoras e meus senhores, faço minhas as palavras do eminente ministro Jorge Mussi. Há quase 3 décadas sou magistrado e, nesse período, tive a oportunidade de receber e de assistir à atuação brilhante, sempre incisiva, do eminente ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. Não esqueço, ministro Pertence, doutor Pertence, advogado, ainda como juiz substituto na Justiça Federal de Brasília e Vossa Excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal, num caso emblemático e de grande repercussão na ocasião, recebeu o substituto e a titular da quarta vara da Justiça Federal de Brasília, para que juntos pudéssemos construir uma solução consensual no âmbito cível, para um problema que, na ocasião, nos afligia com o Poder Judiciário como um todo, isso na década de 90. Então, é com este exemplo que eu recordo e homenageio o magistrado Pertence, que já esteve deste lado, que já esteve do lado do Ministério Público e que, atualmente, voltou para a advocacia e continua exercendo com brilho, com dignidade e com muita sensibilidade o ofício do direito. Estamos aqui diante de um habeas corpus preventivo com pedido de liminar em favor de um ex-presidente da República, em que a primeira instância, após o devido processo legal, reconheceu o preenchimento dos requisitos do tipo penal de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, fixando a pena em 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O juízo revisou o TRF da 4ª Região, manteve essa condenação do paciente com aumento da pena imposta para 12 anos e 1 mês de reclusão, noticiando, naquele acordo, a execução provisória da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, e invocando como razão de decidir o verbete sumular, o seu verbete sumular, número 122. Os impetrantes pretendem, em síntese, neste habeas corpus, que não está julgando o acerto ou desacerto das instâncias ordinárias quanto ao mérito do pedido, formulado pelo Ministério Público Federal, mas que está julgando apenas essa determinação supletiva ou final do acordo, no sentido da expedição do mandado de prisão ou da autorização para que o juízo de primeiro grau possa exercer a execução provisória da pena. A defesa já começa em seu habeas corpus recordando que não estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não há comprometimento na visão da defesa da ordem pública, não há qualquer maltrato à instrução processual e na ordem pública, voltando, mesmo na questão da ordem econômica, a instrução processual, e também não há comprometimento à aplicação da lei penal. Na visão da defesa, portanto,
A atuação do paciente no processo foi uma atuação de postura integralmente colaborativa, com a apuração criminal, comparecendo a todos os atos processuais necessários em todos os procedimentos criminais nos quais ostenta a posição de investigado acusado. A defesa, então, ao recordar os precedentes do Supremo Tribunal Federal, não reconhece o caráter vinculante daquela decisão. Não reconhece, seja pelo aspecto formal, por ter sido um plenário virtual, seja também pelo aspecto da possibilidade e não da compulsoriedade da determinação do Supremo Tribunal Federal. A defesa também recorda a desnecessidade desta prisão, reavivando de uma maneira reflexa os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Lembram, a propósito, nesse ponto, as condições pessoais do paciente, primário, com bons antecedentes, idade avançada, aposentado, e recorda o componente político de sua liderança pessoal e nacional como ex-presidente da República e como candidato, pré-candidato à presidência, à chefia do Poder Executivo Nacional. A defesa também pede o afastamento da situação de inelegibilidade do paciente nos termos da Lei Complementar 64/90, considerando o disposto no artigo 26, a linha C da referida legislação. E diz, em seu memorial e na peça inicial, que também vislumbra reformar-se impégios na medida em que o Ministério Público Federal não requereu a execução provisória da pena e que, portanto, não reconhece esse efeito automático de uma decisão de segundo grau. Mas a defesa também aponta para um horizonte de que, ainda que se entenda que isso é obrigatório, que é compulsório, é necessário o exame da plausibilidade de uma futura tese a ser desenvolvida em eventual recurso especial ou extraordinário. E aí invoca incompetência do juízo de primeiro grau, aí invoca a tipicidade de condutas com relação ao tipo penal de corrupção passiva ou ao tipo penal de lavagem de dinheiro. Envereda pelo caminho do ato de ofício, tão discutido na Ação Penal 470. Relembra também a inexistência de transferência do bem para caracterizar a lavagem de dinheiro. Tudo isso a defesa faz para demonstrar justo receio de prisão. A liminar foi indeferida pelo eminente vice-presidente deste tribunal, as informações foram prestadas e o eminente ministro Félix Fischer, como é sempre minudente, sempre explicativo o seu relatório, fez a leitura das informações, pelo menos da parte essencial dessas informações, em que o colega do TRF da 4ª Região expôs a razão pela qual incluiu em seu voto, na parte final, este comando, com um certo efeito suspensivo, na medida em que reconhece que isso só poderá se concretizar quando esgotada a jurisdição ordinária. O Ministério Público, por sua vez, sustentando e fazendo uma análise do direito comparado, enveredando pela Inglaterra, pela Argentina, pelos Estados Unidos, pela Alemanha e pela França, sustenta e reafirma a posição do Supremo Tribunal Federal, que foi revista em 2016 pelo saudoso e inesquecível ministro Teori Zavascki.
o Supremo conduzido por aquele voto. Esse é um habeas corpus preventivo. Portanto, é dentro do critério preventivo que nós devemos examiná-lo. Efetivamente, não há possibilidade imediata de o direito ambulatorial do paciente ser constrangido, tendo em vista a jurisdição ordinária, que a jurisdição ordinária ainda não se esgotou. Pendem de decisão os embargos de declaração opostos pelo sentenciado ora paciente, daí o caráter preventivo solicitado. Diante dos termos da parte final do acordo impugnado, a proximidade do julgamento dos aclaratórios opostos, e hoje o Ministério Público reconhece que foram entregues as contrarrazões do MP, e tendo em vista o teor da súmula 122 do TRF da 4ª Região, indicada como razão de decidir, e que aponta para o deve, esgotada a jurisdição, deverá, né, ser iniciada a execução provisória da pena. Penso que há, sim, em princípio, fundado e concreto receio do paciente à prisão, decorrente da chamada execução provisória da pena anunciada. Vislumbro, pois, risco potencial, e aí invoco as palavras do ministro Celso de Mello no HC 102.041, São Paulo, a justificar o manejo do writ preventivo, pelo menos em parte, da ampla argumentação desenvolvida pela brilhante defesa. É preciso recordar que a decisão impugnada não se vincula aos pressupostos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. Não se trata de prisão preventiva. Se dela se tratasse, estaria eu inteiramente de acordo com a linha de argumentação desenvolvida pela defesa. A instrução processual transcorreu normalmente, apesar dos reclamos das partes do Ministério Público e até mesmo da autoridade judicante, no sentido de que a tramitação fosse normal e sem percalço. Com a presença constante do acusado e ou da defesa, não há qualquer comprometimento da aplicação da lei penal, ao contrário, mesmo com a cassação da ordem de recolhimento do passaporte do paciente pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em outro processo, o paciente até desistiu de efetuar viagem internacional. As condições pessoais do senhor Luiz Inácio Lula da Silva são favoráveis. Primário, sem antecedentes, aposentado, idoso, com residência fixa. Se não for imprescindível sua prisão ou a fixação de outras medidas cautelares durante a instrução, é óbvio que não haveria motivo para se cogitar agora em preventiva. Acontece que a defesa insiste com muito brilho, diga-se de passagem, que essa linha de argumentação deve ser levada em consideração também na fase da chamada execução provisória da pena. E aí mora a controvérsia entre o Ministério Público e os impetrantes. Busca-se, em síntese, a revogação imediata da determinação próxima de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, estabelecida pelo Tribunal de Origem por ocasião do julgamento da apelação, que manteve a condenação imposta em primeira instância com agravamento da pena privativa de liberdade e permanência do regime inicialmente fechado. Em outras palavras, a questão jurídica volta ao lugar que passou a ser um lugar comum dentro dos tribunais de apelação e do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, a questão jurídica limita-se a verificar se é possível dar início à execução provisória da pena. E, nesse sentido, no meu voto, eu recordo o artigo 5º da nossa Constituição, o princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade ou o estado de inocência, e relembro que o Brasil, por uma opção do legislador constituinte, adotou o sistema do trânsito em julgado para a quebra da presunção de inocência.
partindo dessa premissa constitucional, que, aliás, foi o reconhecimento formal na Constituição de 88, embora houvesse o reconhecimento desse princípio antes, mas não com expressa determinação constitucional, o entendimento dessa premissa constitucional da não culpabilidade, em observância ao que determina o artigo 283 do Código de Processo Penal, desde fevereiro de 2009 e até o mês de fevereiro de 2016, prevalecia nos tribunais superiores o entendimento de que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime, mesmo que determinada pelo tribunal local, após o julgamento da apelação, revestia-se de caráter excepcional. Embora possível, naquela ocasião, entre 2009 e 2016, era possível, sim, o aprisionamento, mas pela via da segregação cautelar, pela via do artigo 312, e que, por sua vez, exigia do magistrado de primeiro grau na sentença ou do tribunal no julgamento da apelação uma fundamentação nos termos do artigo 93 da nossa Constituição. E, nesse ponto, eu apenas recordo que até 2009, e entre 2007 e 2009, o Supremo Tribunal Federal já mudava sua interpretação de que era necessário o trânsito em julgado. E essa matéria só foi ao plenário do Supremo Tribunal Federal em função da presença do saudoso ministro Carlos Alberto Direito, que, lá chegando, resolveu questionar novamente a interpretação que exigia o trânsito em julgado. E a matéria foi ao plenário e, por voto majoritário do ministro Eros Grau, a jurisprudência restou consolidada no sentido oposto da que hoje está na jurisprudência do Supremo. E, nesse sentido, mesmo quando aqui cheguei, em 2015, nós, no Superior Tribunal de Justiça, reafirmávamos a jurisprudência do Supremo quanto à necessidade do trânsito em julgado e quanto à impossibilidade da execução provisória da pena, nessa hipótese em que não houve segregação cautelar, não houve prisão preventiva. E digo isso porque nós chegamos a ter súmula no Superior Tribunal de Justiça autorizando a execução provisória da pena. Em função do julgamento de 2009, do ministro Eros Grau, nós revimos a posição, e quando eu me incluo, porque aqui cheguei em 2015, e pude e invoco precedentes da minha lavra no HC 308-788, São Paulo, em que eu disse que o exaurimento dos recursos nas instâncias ordinárias, por si só, não exime o tribunal de fundamentar a segregação cautelar do acusado, em especial quanto à necessidade da prisão antes do trânsito julgado da sentença condenatória, em função do precedente do ministro Eros Grau, que alterou a jurisprudência do plenário do Supremo. Da mesma forma, o ministro Gurgel de Faria, que hoje pontifica na primeira sessão deste tribunal, mas que aqui passou e deixou sua marca no HC 298-756 do Rio de Janeiro. Esta orientação jurisprudencial, como já se sabe, foi reformulada em fevereiro de 2016. E o plenário do Supremo acolheu a interpretação do ministro Teori Zavascki no HC 126-292, em uma decisão extremamente apertada, como foi a decisão anterior. E a execução provisória do acordo penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recursos extraordinários, e aí especial ou extraordinário, o Supremo passou a entender que não comprometia o princípio da presunção de inocência. E poder-se-ia dizer, mas ainda era muito pouco, porque nós estávamos diante do artigo 283 do Código de Processo Penal, que não foi levado em consideração no HC 126-292. Na ocasião, houve embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal, tivemos embargos de declaração, e foi puxado a ação declaratória, foi puxada a ação declaratória de constitucionalidade, e aí as duas ações, pelo ministro Marco Aurélio, a ADCs 43 e 44, e levado ao plenário, especialmente em função do artigo 283 do Código de Processo Penal. E ali
prevaleceu o entendimento da interpretação conforme a Constituição, no que podemos dizer de um juízo de cognição sumária, que é uma liminar em ação direta de controle concentrado. Nesse momento, nós, no Superior Tribunal de Justiça, já tínhamos discutido, sim, essa matéria, e me recordo que a terceira sessão, em situação emblemática, envolvendo um crime bárbaro em São Paulo, em que um filho teria matado os seus pais, né? E que tinha ficado, no período de prisão preventiva, solto, e que precisava da execução provisória da pena, e, naquele momento, com uma decisão da 5ª turma favorável em sede de habeas corpus, para que, em cumprimento ao comando do Supremo Tribunal, concreto ao Supremo Tribunal Federal, nós poderíamos reexaminar a questão no HC e concedemos para que ele fosse mantido sem a segregação cautelar. Mas vem a decisão do Supremo e vem o julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo e transforma aquele julgamento na possível execução provisória da pena. E a terceira sessão deste tribunal entendeu que era pertinente, apesar da concessão da ordem em HC pela 5ª turma, não havia descumprimento da ordem judicial, porque tinha encerrado, naquele momento, a fase da prisão preventiva. E concedeu e permitiu, e não acolheu a reclamação proposta perante a terceira sessão. Naquele momento, surge também as ADCs 43 e 44. E a ministra Maria Tereza de Assis Moura, quando votou, acolhendo o precedente da ação declaratória de constitucionalidade, ela ressalvou seu ponto de vista. E eu também ressalvei meu ponto de vista, mantendo a coerência com a vida que tive na academia, mais especificamente com trabalho apresentado em São Paulo, no doutorado em São Paulo, para o festejado professor e criminalista Luiz Regis Prado, naquela ocasião, meu professor. E isso fez com que eu acolhesse a interpretação do Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43 e 44, tal qual a ministra Maria Tereza de Assis Moura, com ressalva de entendimento em relação ao artigo 283 do Código de Processo Penal, na medida em que estávamos diante de um pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal em ação direta, em ação de controle concentrado. Portanto, no julgamento do ARE 964-246, São Paulo, submetido à sistemática da repercussão geral, e aí vem a discussão se esse precedente passou a ser obrigatório ou não, vinculante ou não. E penso que as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça, que é a última palavra em matéria de lei federal, mas não é a última palavra em matéria de Constituição, em matéria de controle de constitucionalidade, devem reconhecer, sim, a força vinculante à matéria já decidida pelo Supremo, consoante o disposto no artigo 1039, caput e parágrafo único, e 1040, 1, 2 e ambos do novo Código de Processo Civil, aplicável, na hipótese, em função do artigo 3º da Lei Adjetiva Penal. Sobre o efeito vinculante da referida decisão, eu indico, tanto no Supremo quanto neste tribunal, precedentes da lavra do ministro Roberto Barroso, no HC 125.617, precedente da lavra do ministro Alexandre de Moraes, no HC 148.954, e do ministro Edson Fachin, no HC 137.908, além do reconhecimento expresso contido no acordo do ministro Teori Zavascki com relação à repercussão geral nos termos do novo do Código de Processo Civil. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial, a terceira seção,
a quinta e sexta turmas têm reafirmado o caráter vinculante do julgado proferido no ARE 964246. Consoante se constata do RHC 80470 em grau de recurso extraordinário da Corte Especial, em agravo regimental, pelo ministro Humberto Martins, 29 de novembro de 2017. Da mesma forma, no ARESP 988-650 Santa Catarina, ministro Humberto Martins. Da mesma forma, da terceira sessão, na reclamação 30.193 de São Paulo, a terceira sessão, reclamação 31.799 de São Paulo, da lavra do ministro Ribeiro Dantas. Os embargos de divergência no RESP 606.623, Rio de Janeiro, do ministro Nefe Cordeiro. A quinta turma, no HC 409.274, Pernambuco, ministro Félix Fischer. E a sexta turma, no RHC 91.302, da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Aliás, sobre o tema, a Corte Especial do STJ, ainda que não se queira reconhecer o caráter vinculante da decisão em recurso extraordinário do Supremo, a Corte Especial deste tribunal, que é o órgão encarregado de exercer o controle de constitucionalidade difuso das leis, os órgãos fracionários não podem exercer diretamente. Nós podemos afetar a Corte Especial, como todo o tribunal, nos termos da Constituição. Reconheceu esta Corte Especial até mesmo a possibilidade da execução provisória decorrente de decisão em instância única. Aqui, questão de ordem na apelação 675 Goiás, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, DJE, de 26 de abril de 2016. E reconhece que o fundamento é o exaurimento das questões fáticas. E essa orientação foi reafirmada mais recentemente na APN 300 do Espírito Santo, da relatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques, em DJE, de 23 de 10 de 2017. Assim, a partir do início de 2016, o guardião da Constituição, que é o Supremo, esclareceu e determinou que a segregação do cidadão, após o exaurimento da jurisdição das instâncias ordinárias, independe do preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, porque representa a então autorizada execução provisória da pena, não havendo mais que se falar em prisão preventiva. De outra parte, não há que se falar em reformar simpégios, pois a prisão decorrente de decisão confirmatória, nessa linha de raciocínio, do Tribunal de Apelação, não depende do exame desses requisitos. Está na competência do juízo revisional e independe de recurso da acusação. No ponto, a bela tese desenvolvida pela defesa tem por base respeitável diretriz pretoriana superada no âmbito desta Corte. E aí eu recordo precedente da ministra Suzete Magalhães, que aqui na sexta turma esteve e, com muito brilho, sustentou exatamente como a defesa entende. Mas recordo que, a partir desse novo entendimento, essa interpretação de que não se trata de segregação cautelar, mas de efeito automático da condenação, temos precedentes do ministro Ribeiro Dantas, temos precedentes do ministro Jorge Mussi, temos precedentes do ministro Sebastião Reis, da ministra Maria Tereza de Assis Moura e do ministro Félix Fischer. Como já dito, diante da guinada jurisprudencial do Supremo, acima indicada, não se discutem mais, nesta fase processual, os pressupostos da prisão cautelar. Trata-se de execução provisória da pena, que somente poderá ser sustada se concedido efeito suspensivo aos recursos especial e ou extraordinário, se e quando interpostos. Quanto ao efeito suspensivo pretendido, ao recurso especial futuro e provável, penso que o habeas corpus intentado não merece, no ponto, conhecimento.
As teses jurídicas formatadas pelas instâncias ordinárias ainda não são definitivas. Majoração da pena base, para evitar apenas a prescrição, inexistência de ato de ofício, impropriedade da teoria do domínio do fato para fins de condenação pelo crime de corrupção passiva, inocorrência do crime de lavagem de dinheiro, atipicidade, e por considerar que há exaurimento do crime antecedente, nulidades ou negativa de vigência, artigos 69, 70, 158, 254 e 616 do Código de Processo Penal. Todas essas teses ainda podem ser alteradas ou modificadas nas vias dos embargos de declaração. Logo, esta Corte não deve antecipar eventual tutela recursal provisória, ainda mais na via do writ, e sem o processo ou a interposição do recurso especial correspondente. No ponto, registro que há decisões de ambas as turmas da terceira sessão deste tribunal que, de forma excepcional, têm concedido efeitos suspensivos, sim, a recursos especiais, quando existente tese plausível de absolvição ou de atipicidade, de prescrição ou até mesmo de dosimetria da pena com mudança de regime, como exemplo, o regime aberto, com substituição por restritivas de direitos. E, nesse sentido, eu recordo decisões no HC 438039 de minha relatoria, decisão do ministro Joel Ilan Parciônica, no HC 438088, decisão do ministro Sebastião Reis Júnior, na tutela provisória 1320 Paraná, mas sempre na linha concreta de argumentação de eventual recurso especial na hipótese inexistente. De igual forma, o aspecto da ineligibilidade do paciente, Lei Complementar 64/90, artigo 26C, não foi sequer debatido no acordo impugnado. Incide na espécie a diretriz contida no RHC 59.980, da relatoria do ministro Gurgel de Faria, e o HC 222.217, transcrito no douto voto do eminente relator da lavra do ministro Gilson Dipp, desta turma, evitando-se, assim, indevida supressão de instância. Por fim, como presidente da turma, não posso deixar de registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem exercido, sim, seu papel de Corte Nacional de Uniformização da Lei Federal. E mesmo de tema de natureza constitucional, como é o confronto da execução penal, execução provisória da pena, em face do princípio da presunção de inocência, não tem escapado de se pronunciar, seja para não negar vigência à lei federal, seja para exercer o controle de constitucionalidade difuso, seja para conferir ou não efeito suspensivo aos casos concretos de recursos especiais. Apenas para relembrar, recordo 3 situações. A primeira, tocada hoje da tribuna brilhantemente pelo eminente ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, hoje advogado, em que tenta demonstrar contradição do TRF da 4ª Região com a jurisprudência do STJ em matéria de execução provisória da pena em penas restritivas de direitos. E se nós formos aos precedentes da terceira sessão, todos eles indicam que a Suprema Corte de Justiça, ao fazer a interpretação conforme a Constituição dos artigos 283 e 105, 283 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, não fez em relação ao artigo 147 da LEP. Esta é a razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça não aceita, por sua composição majoritária, a execução provisória da pena de penas restritivas de direito. Porque, senão, nós, Corte de Uniformização da Lei Federal, estaríamos negando vigência ao artigo 147 da LEP, que não teve sua constitucionalidade afastada pelo plenário do Supremo, que não teve sua constitucionalidade examinada, interpretação conforme pelo Supremo Tribunal Federal. E isso não é novidade. A terceira sessão, quando assim se posicionou,
se posicionou exatamente reavivando a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça anterior a 2009, que mesmo na hipótese de execução provisória das penas privativas de liberdade, reafirmava o artigo 147 da LEP. E são diversos os precedentes do ministro Moreira Alves, do ministro Francisco Rezec e de tantos outros expoentes que ali estiveram no Supremo Tribunal Federal. Outro aspecto é o aspecto da execução provisória da pena privativa de liberdade atribuída a parlamentar, estadual, distrital ou federal. A seção uniformizadora da área criminal deste tribunal, contra os votos dos ministros Jorge Mussi, Ribeiro Dantas e meu, considerou a seção aplicável à diretriz contida nos multicitados precedentes do Supremo Tribunal Federal aos parlamentares federais, autorizando a execução provisória da pena, apesar do regramento constitucional referente à perda dos mandatos, na medida em que isso importava, de forma reflexa, a perda dos mandatos. Mas, só pesando esse entendimento, a Corte, a terceira seção, entendeu que era possível a execução provisória da pena. E, por fim, para demonstrar e não se alegar que o Superior Tribunal de Justiça, em algum momento, está escapando de examinar mesmo o controle, exercer o controle difuso de constitucionalidade, mais recentemente, em relação à execução provisória da pena, após a sentença condenatória decorrente da decisão de conselho de sentença, júri popular, a quinta turma deste tribunal tem recusado tal possibilidade, mesmo com o julgado majoritário em sentido contrário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque temos entendido que, ainda que no júri popular haja soberania dos veredictos, não há o esgotamento das instâncias ordinárias, considerando o juízo de rescisão do próprio Tribunal de Apelação, que reavivará os aspectos fáticos da questão. E, portanto, em precedente lapidar do ministro Jorge Mussi, no RHC 84406, Rio de Janeiro, de dezembro de 2017, esta turma não reconheceu decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui era do Rio de Janeiro, a minha do Rio Grande do Sul, o outro precedente, no sentido da execução provisória da pena após a sentença condenatória pelo Conselho decorrente do júri popular. Isso eu faço para demonstrar que a Corte Nacional de Uniformização da Legislação Infraconstitucional tem exercido seu papel, inclusive quanto ao controle difuso de constitucionalidade das normas jurídicas. Mas, na seara constitucional, a última palavra é sempre do Supremo Tribunal Federal, e não cabe às instâncias ordinárias ou à instância superior de uniformização da lei federal conferir interpretação diversa aos julgados do plenário da Suprema Corte, com repercussão geral e efeito vinculante. Nas circunstâncias dos autos, somente os membros da Suprema Corte de Justiça podem alterar, rever, negar ou mitigar o efeito vinculante proclamado. Tal como já vem ocorrendo sobre o tema deste mandamos, em respeitáveis decisões de 4 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, em atividade na Corte, ministro Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e do atual vice-presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que reformulou sua interpretação para acolher que o esgotamento das vias ordinárias e a possibilidade de execução provisória ocorra com o julgamento do recurso especial. Nesta Corte, somente seria possível a inobservância ou mitigação da referida diretriz pretoriana vinculante se o caso em julgamento fosse distinto do precedente obrigatório, situação de distinção ou distingue-se, ou se fosse a hipótese de sua revogação por alterações de condições e requisitos, a superação, o que não acontece nos autos.
Na verdade, o ARE 964-246 São Paulo trata especificamente da pertinência da execução provisória da pena privativa de liberdade quando esgotada a jurisdição do Tribunal de Apelação, em razão da autoridade da decisão condenatória após cumprido o duplo grau de jurisdição, observado o devido processo legal e sem demonstrar, ao que parece dos julgados, a necessidade da custódia. Com essas considerações, eu acompanho a conclusão do eminente relator e denego a ordem como voto. Como voto, o ministro Ribeiro Dantas. Eu, como os que me antecederam, fiz um voto escrito, mas farei as chegas verbais em atenção à acusação e à defesa, que saúdo nas pessoas do subprocurador-geral da República, doutor Francisco de Assis Sanseverino, e do doutor José Paulo Sepúlveda Pertence. Entre nós existe um laço. Há 27 anos, eu e o doutor Francisco de Assis Sanseverino, no mesmo concurso, éramos examinados pelo então ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence. E me permito solidarizar-me a ele em face de injustas imputações que vem sofrendo. Peço licença para fazer uma pobre paráfrase do que disse Monteiro Lobato de Jorge Amado. Na planura da cena jurídica brasileira, Vossa Excelência ficará como uma montanha referencial, um farol e um exemplo, muito mais relevante do que essas invectivas inócuas que lhe lançam. Feliz é a Advocacia Nacional por tê-lo em seus quadros. O doutor Francisco Sanseverino, por seu turno, é um exemplo de agente do Ministério Público, inflexível como fiscal da lei, como fiscal da ordem jurídica, melhor dizendo, mas sem arrogância, sem exageros, sem furor acusatório e de uma lhaneza igualada por poucos. Com isso, eu inicio o meu voto, senhor presidente, dizendo o seguinte: o habeas corpus preventivo sob julgamento imputa promessa de coação ao Colégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porquanto haveria determinado constrangimento indevido ao paciente, condenado em 1º grau e pela 8ª turma do órgão apontado coator, a pena de reclusão pelos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em face de haver o venerando acórdão respectivo considerado que a execução da pena teria início assim que esgotada a jurisdição daquela corte. Arguem os impetrantes em síntese. 1. Falta de fundamentação do acórdão atacado nesse aspecto. 2. Ilegalidade flagrante na referida imposição, ademais de posta de ofício pelo TRF4, portanto, caracterizando reformácio impégios, pois o precedente invocado pelo imputado coator, da lavra do Supremo Tribunal Federal, não impediria a adoção de entendimento diferente, mas justamente o contrário, dadas as garantias constitucionais, e não gozaria de efeito vinculante. 3. Necessidade de obstar a execução antecipada ou provisória da pena, dada a relevância e plausibilidade dos recursos a serem interpostos pela defesa, à vista de alegadas ilegalidades e nulidades cometidas no processo que culminou na condenação confirmada e até ampliada do ora paciente. E 4. Inutilidade da execução provisória em caso, visto que o réu respondeu à ação penal inteira em liberdade, compareceu a juízo sempre que solicitado, tem mais de 70 anos, é primário de bons antecedentes, além do que os delitos de que é acusado seriam despidos de violência ou grave ameaça. Ao final, a impetração pleiteia ainda afastar a situação de inelegibilidade do paciente a teor da lei complementar respectiva. Passo a examinar cada um desses argumentos. Máxima vênia não me parece carente de fundamentação o venerando aresto aqui combatido. Funda-se ele justamente no precedente da Suprema Corte, cuja validade e alcance o habeas corpus questiona. Ora, se o faz, é exatamente porque foi nele que a decisão tida como infundada se baseou. Se assim é, possui fundamento, ainda que o writ não o considere válido. Afasto, portanto, a primeira alegação.
O segundo argumento é o cerne da impetração. Diz que o referido precedente não impõe necessariamente a execução provisória da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias. Há uma, porque individa a afetação do feito em que foi gerado ao plenário virtual do Supremo Tribunal, o que dele retiraria o efeito vinculante. Há duas, porque esse precedente apenas admitiria a execução provisória, mas não a imporia em todas as situações, muito menos sem fundamentação específica para o caso concreto, como se pode ver de decisões monocráticas de insígnes ministros da própria Corte Suprema, já que a Constituição consagra a obrigatoriedade de decisão trânsita em julgado para superar a presunção de inocência. E o artigo 283 do Código de Processo Penal espelha essa regra. A imposição feita ex officio pelo tribunal coator configuraria ainda reforma em prejuízo do réu, vedada, como sabido, pelo sistema de recursos do direito processual penal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal considerou, ao julgar o precedente debatido, que no processo existia repercussão geral e era caso de afetá-lo ao seu plenário virtual e decidi-lo com efeito erga omnes, não pode este mero órgão divisionário de tribunal que está debaixo da jurisdição da Corte Suprema presumir nisso uma ilegalidade, porque, por óbvio, o juízo disso, e juízo único, é o próprio STF. Assim sendo, este Superior Tribunal de Justiça acha-se vinculado a tal precedente. Se há decisões de eminentes ministros do Supremo que dele, do precedente, discrepam, é porque o próprio Supremo não está sujeito a tal vinculação. Mas aqui, no seio do STJ, nós estamos. A invocação do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, espelhada, para usar a expressão dos impetrantes, no artigo 283 do Código de Processo Penal, é, com todo respeito, tautológica na hipótese, porque no precedente em questão, o Supremo, exercendo seu mistério de intérprete maior e guardião da Carta Constitucional, decidiu que tal dispositivo não tem o significado e o alcance que lhe pretende atribuir este writ. A ideia de que o ali decidido apenas admite, esgotadas as instâncias ordinárias, a execução provisória da pena, mas não a impõe, e que exige, quando ela for ocorrer, uma fundamentação específica, é tese que se extrai não do precedente vinculante em tela, emanado do Pleno do Supremo, mas de decisões isoladas de alguns de seus ministros, que não têm força de vinculação. E este Superior Tribunal de Justiça, por todos os seus órgãos dotados de jurisdição criminal, a propósito desse precedente, tem entendido repetidamente que, exaurida a jurisdição ordinária, inicia-se a execução provisória da pena privativa de liberdade, e que isso, mesmo quando determinado de ofício pelo órgão recursal, não constitui reforma em prejuízo, porque se insere dentro das atribuições competenciais do juiz de revisão, sendo irrelevante recurso ou não do acusador. Nesse aspecto, observe-se o habeas corpus 398781 de São Paulo, de minha relatoria, referido, aliás, com destaque, que agradeço pelo eminente relator. E aqui faço uma observação em relação a argumento brilhantemente levantado da tribuna, referente à questão da falta desse recurso, que foi mencionada como irrelevante pelo parecer oral do doutor subprocurador-geral. O ministro Mussi já tocou nesse ponto. É diferente a situação de quando o juiz de primeiro grau, ao condenar, garante ao acusado o direito de responder em liberdade até o trânsito em julgado. E o Ministério Público não recorre. O ministro Mussi é o único aqui da turma que diz que, nesses casos, ele concede o habeas corpus. Aqui não houve isso. O juiz de primeiro grau passou para o tribunal, disse, olha, quando o tribunal julgar, esse tema será apreciado. Então, sequer existe, efetivamente, mesmo para quem pense como o ministro Mussi, sequer existe a aventada reforma em prejuízo. E mais,
a questão também da diferença entre o problema da não execução imediata da pena privativa, da pena restritiva de direitos, que nós aqui na quinta turma e depois na sessão afirmamos, enquanto em relação à pena privativa de liberdade, nós entendemos que ela pode começar a ser executada, efetivamente parece ser contraditória a situação. Como é que o STJ admite que se execute a pena privativa de liberdade, mas não admite que se execute uma pena mais leve que a restritiva de direito? O ministro presidente, o ministro Reinaldo, feriu esse aspecto, dizendo: nós estamos reproduzindo a jurisprudência do Supremo anterior à mudança de 2009. Mesmo com a atual redação dos dispositivos da lei de execução penal, o Supremo dizia que a execução da pena restritiva de direito não começa enquanto não houver o trânsito em julgado, mas o da privativa de liberdade pode. Por que o Supremo faz isso? Há algumas razões que o ministro Reinaldo levantou, mas eu, pessoalmente, sustentei naquele julgamento na terceira sessão que, justamente em função dessa carga dinâmica da perda ou do esvaziamento progressivo do princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, a que se referiu com grande propriedade o ministro Mussi, e que advém do precedente da lavra do ministro Teori Zavascki, quando ele disse que, à medida em que as condenações vão se sucedendo, essa presunção vai minguando. Eu entendo que há uma diferença entre a redação do dispositivo do artigo 105 da Lei de Execução Penal, que cuida da pena privativa de liberdade, e o dispositivo do artigo 147, que cuida da execução da pena restritiva de direito. O 147 diz transitada em julgado, e aí prossegue. E o outro diz transitando. Um usa o particípio passado, o outro usa o gerúndio, que é compatível com essa perda progressiva da presunção de não culpabilidade. Então, eu acho que existe, sim, uma razão, inclusive literal, para que se possa fazer esse descrime. Se não existisse, nós ainda assim estaríamos de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Mas eu dizia que o Superior Tribunal de Justiça, por todos os seus órgãos, vinha entendendo possível o início do cumprimento da pena privativa de liberdade após o exaurimento das instâncias de origem. Para não cansar Vossas Excelências e para não inviabilizar o resto da sessão, porque depois desse julgamento só eu tenho 5 relatorias de processo com sustentação oral, eu cito aqui diversos processos decididos dessa forma na Corte Especial deste Tribunal, relatado pelos ministros Humberto Martins, de dezembro do ano passado, pelo ministro Mauro Campbell, de outubro do ano passado, pela ministra Nancy Andrighi, de abril de 2016, entre muitos outros. Na terceira sessão, processos de minha relatoria, de dezembro do ano passado, do ministro Nef Cordeiro, de setembro do ano passado, do ministro-presidente Reinaldo Soares Fonseca, em maio do ano passado, em maio de 2016, entre diversos outros. E aqui na quinta turma e na sexta turma, que com esta integra a terceira sessão, são incontáveis. Eu cito processos do ministro Joel Ilan Paciornik, de fevereiro deste ano, do ministro Félix Fischer, também de fevereiro desse ano, do ministro Jorge Mussi, de outubro do ano passado, do ministro Sebastião Reis Júnior, de fevereiro deste ano, da ministra Maria Tereza, de novembro do ano passado, do ministro Saldanha Palheiro, de novembro do ano passado, e a lista seria cansativa demais se eu prosseguisse. Em inúmeros desses arestos, as teses ora esgrimidas na impetração em julgamento, assim como outras formulações que nem aqui foram levantadas,
todas elas foram rechaçadas, de sorte que é possível afirmar com absoluta segurança que tal é a firme e uníssona jurisprudência desta Casa. Com tais considerações, eu arredo a segunda e mais importante linha de argumentação do habeas corpus. Aduzem ainda os impetrantes que, no caso concreto, é preciso impedir a execução antecipada, porque a fundamentação de possíveis recursos da defesa é relevante, sendo mesmo plausível o provimento deles, já que haveria sérias ilegalidades e nulidades no feito que originou a condenação do ora paciente. Seria o caso, portanto, do uso do habeas corpus para dar efeito suspensivo a recurso que dele não dispõe, como o recurso especial, por exemplo. O problema é que um tal recurso sequer foi interposto, pois o julgamento da 8ª turma do Colênio TRF4 ainda não se concluiu, já que o que a defesa até agora efetivamente opôs foram embargos de declaração, inclusive com pedidos de efeito modificativo, ainda que implícitos, os quais nem foram apreciados pelo órgão imputado coator. Pois bem, se ditos aclaratórios manejados pela própria defesa ainda pendem, e se deles pode mesmo surgir uma modificação relevante do julgado tido pela impetração como estabelecedor de constrangimento ilegal, tenha-se em mente que até a absolvição do paciente ou a anulação integral do feito é possível. Como, então, desde já impedir a execução antecipada de uma pena que não se sabe se será aplicada? Assim, a dita promessa de violência que estaria veiculada no venerando acórdão tido por coator é uma promessa ainda não finalizada, já que esse mesmo acórdão está por atividade da própria defesa do aqui paciente, submetido a recurso que o poderá modificar inteiramente, inclusive desfazendo a possível promessa. Eu não preciso relembrar que, com o julgamento dos embargos de declaração, ele integra a decisão embargada. Então, ela não está pronta ainda, ela é algo infiere, ela é uma obra aberta. Mas, apreciar, hic et nunc, aqui agora, as supostas... Portanto, o próprio risco de violência ao direito de ir e vir do paciente, que é o pressuposto básico da concessão em tese de um rito preventivo, sequer se configura de momento, pois os contornos do julgamento do órgão judicial tido como coator sequer se fixaram, já que ainda estão sob discussão ali aclaratórios que podem ser infringentes. Mas apreciar aqui agora as supostas ilegalidades e nulidades da ação penal, erro na aplicação das regras de competência, majoração sem motivo da pena base só para evitar prescrição, a tipicidade da conduta tida por corrupção, uso equivocado da teoria do domínio do fato, inexistência do crime de lavagem, negativa de vigência aos artigos 158 e 616 do CPC, indevida incidência do 254 desse mesmo diploma, essas coisas todas ainda não foram exauridas no tribunal de origem e apreciá-las aqui agora implica flagrantemente suprimir instância. Dessa sorte, rechaço com todas as vênias mais esse fundamento que é o terceiro do RIT e passo a análise do derradeiro deles. Aqui se expõe a desnecessidade da execução provisória da pena, pois o agora paciente respondeu a toda a ação penal em liberdade, tem atendido a todos os chamamentos da justiça, conta mais de 70 anos de idade, é primário, de bons antecedentes e acusado apenas de crime sem violência ou grave ameaça. Em suma, a impetração afirma que o réu não é perigoso nem representa risco à aplicação da lei. A tal alegativa, eu já, de certo modo, respondi quando afastei o segundo e principal argumento da impetração. Só decisões monocráticas isoladas de ministros do Supremo, sem força vinculante, consideram necessária uma fundamentação especial para que se possa fazer de imediato o cumprimento de pena privativa de liberdade estabelecida de modo final pelas instâncias ordinárias. Mas essa tese, que reitere-se, não deflui do precedente vinculante, não tem a menor acolhida na jurisprudência do STJ, consoante demonstrado. Acresço, porém, outra linha de raciocínio para repeli-la inteiramente. Dizer que o paciente não ostenta periculosidade, nem pretende se furtar à justiça, é justificativa para que ele não sofra prisão cautelar. E não é dela que se trata, aqui se discute prisão-pena,
ainda que em execução provisória, e prisão-pena deflui de condenação definitiva, transitada em julgado ou, conforme o precedente do Supremo, quase definitiva, ou seja, estabelecida de modo final nas instâncias ordinárias. Assim, os fundamentos da condenação são suficientes para lastrear a execução, mesmo provisória, respectiva, que é mera consequência ou corolário daquela, como disseram alguns dos votos que me antecederam. Ao afirmar no precedente multireferido que não se fazia necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão criminal condenatória para que se pudesse começar a executar a pena privativa de liberdade, descolando, portanto, a presunção constitucional da inocência ou da não culpabilidade, como preferem alguns, da problemática da execução penal e retornando à interpretação que sempre dera ao tema até 2009, a Corte Suprema, certo ou erradamente, pretendeu equilibrar o princípio constitucional da amplitude da defesa e do devido processo legal num sistema judicial como o nosso, de até 4 instâncias, com os da eficácia da aplicação da lei penal e da razoabilidade da duração do processo, que não pode considerar só seus aspectos de conhecimento, mas também abrange a sua execução. Por conseguinte, eu penso que, se fosse para levar em conta óbices ao início da execução penal provisória, eles teriam de ser de outra natureza que não essa, cautelar, claramente afim ao 312 do CPP, da trilha levantada pela impetração. E desse modo eu rejeito o 4º e último argumento veiculado pelo habeas corpus. No que tange ao requerimento para afastar a inelegibilidade do paciente, além de o tema não ter sido apreciado na origem, considero tratar-se de questão que nem remotamente influi no direito de ir e vir, de sorte que é matéria estranha e impertinente a um habeas corpus. Para enfechar esses raciocínios que até agora expus, se em todos os casos em que se discutiu execução provisória de pena privativa de liberdade após a edição do precedente vinculante do Supremo, salvo quando havia ilegalidades gritantes, cuja apreciação se continha nos limites angustiados do habeas corpus. Ilegalidades que não aparecem aqui de forma que possamos discutir em habeas corpus. Se em todos esses casos esta Corte Superior de Justiça entendeu que a execução devia ter início, porque só neste caso decidiria diferentemente. Por mais que haja, no caso concreto, e é inútil pretender ignorá-las, questões metajurídicas e metaprocessuais extremamente relevantes, elas não são suficientes para promover, sem descrímenes jurídicos e processuais idôneos, um tratamento diferenciado, afrontoso à cidadania, justamente pelo tribunal que se arvora em ser sua casa. A título de considerações finais, reitero, quase ipsis verbis, os termos em que aqui mesmo, nesta colenda turma, manifestei oralmente, em 14 de setembro do ano passado, quando do julgamento do habeas corpus 392.493, da relatoria do eminente colega Joel Ilan Paciornik. A questão da execução provisória, realmente, é hoje uma questão central nas 2 turmas que compõem a 3ª sessão desta Corte. Relembro as palavras do ministro Jorge Mussi, que ele hoje aqui as reprisou, que diz que somos um tribunal de precedentes, como também o é o Supremo Tribunal Federal, ainda que esteja sabidamente dividido sobre o tema. Daí porque esta Corte vem decidindo de conformidade com o Supremo. Além disso, tenho uma convicção pessoal sobre o tema e a defendi até na minha sabatina no Senado da República para chegar a esta Corte, qual seja, a de que a prisão após a condenação em segunda instância é razoável como uma forma de cumprir a Constituição e, ao mesmo tempo, dar eficácia à aplicação do direito penal. Realmente, a interpretação mais cômoda do dispositivo constitucional de que ninguém deve ser considerado culpado senão quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória seria a literal, aquela que o Supremo Tribunal não fazia antes e começou a fazer em 2009. Mas a Suprema Corte talvez tenha percebido que essa leitura estava deixando o direito penal no Brasil praticamente sem efetividade,
para todos aqueles que conseguissem trazer as causas para as instâncias superiores, porque o trânsito em julgado se daria em um prazo tão delongado que, em muitas hipóteses, ocorreria a prescrição ou a nunca aplicação da pena. Há muitos casos de réus que foram processados durante décadas e morreram sem ter sofrido as sanções que mereciam. Diz-se que essa atual interpretação subverte o espírito da Constituição, que seria um espírito garantista. Acontece que o intérprete maior, aquele a quem a própria Constituição erigiu em seu guardião, o Supremo Tribunal, está dizendo que não subverte. Está dizendo que é uma interpretação razoável. Por quê? Porque o cumprimento da prisão é daquele que tem responsabilidade. Mas onde se prova a responsabilidade? Em princípio, nas instâncias onde a prova é analisada, na primeira e segunda instâncias. Ademais, os recursos especial e extraordinário são recursos que não se destinam precipuamente a proteger o direito subjetivo da parte. Eles se destinam precipuamente a proteger o direito objetivo. No caso do recurso especial, a lei federal. No caso do recurso extraordinário, a norma constitucional. A proteção ao direito subjetivo é apenas mediata. Por isso, no meu entender, é possível levar o réu ao cumprimento provisório da sanção a que condenado se pende apenas esse tipo de recurso. Ressalto aqui o argumento relevantíssimo, de que a ninguém podem ser devolvidos os dias que passou encarcerado, ainda mais diante de um sistema penitenciário duro e difícil como é o brasileiro. Acontece que o mesmo raciocínio seria válido para as prisões cautelares. Como fica a situação de alguém que passa meses ou até mais de ano preso cautelarmente e depois vem a ser absolvido? Os meios civis de reparação de danos estarão sempre abertos para aqueles que sofrerem prisões indevidas, sejam cautelares indevidas, seja cumprimento provisório indevido. Mais do que isso não é possível fazer, porque todo tipo de medida restritiva da liberdade é irreversível. E quando juntamos isso com a falibilidade humana, temos que a aplicação da jurisdição penal estará sempre sujeita a injustiças. Todos sabemos disso. É muito mais difícil, é muito mais pesado ser juiz criminal do que juiz civil. Reitero essas palavras como forma de justificação que devo à sociedade, como seu servidor, em nome da transparência, porque nós, como juízes, também sentimos essas angústias. Olho para o crucifixo presente na sala de julgamento e me recordo das palavras de Piero Calamandrei em seu famoso Eles, os Juízes, vistos por nós, os advogados. Quando se discutiu na Itália, lá atrás, como hoje se discute aqui no Brasil, se deveria ou não haver crucifixos nas salas de audiência. Calamandrei disse que deveria, mas que eles não deveriam ficar atrás dos juízes e sim na frente, que é para eles se lembrarem do mais grave erro judiciário da história. Pois nós todos nos angustiamos. Porém, esta é a nossa missão, a de tentar o difícil ou quase impossível equilíbrio entre garantir os direitos do réu e também garantir os direitos da sociedade, porque esse cumprimento provisório da pena é duro e difícil, porém necessário para reverter a situação de impunidade que vivíamos. Vou, então, às conclusões do voto. Como informa a jurisprudência, se a matéria posta neste tipo de ação mandamental estiver em supressão de instância, é caso de não conhecer do habeas corpus, ou não admiti-lo, como preferem alguns. E aí eu tenho precedentes da Corte Especial, diversos, da terceira sessão, da quinta turma, da sexta turma e da primeira e da segunda turma do Supremo, não vou cansá-los com a leitura. Em segundo lugar, se um habeas corpus veicula matéria que não diz respeito ao direito de ir e vir, a hipótese igualmente é de não conhecimento ou inadmissão, como já disse a quinta turma, sexta turma e o Supremo pelo seu pleno. Também não vou ler os precedentes. Em terceiro lugar, se um writ pede efeito suspensivo a recurso que ainda nem foi interposto, também é caso de não conhecer ou não admitir o habeas corpus, como já disse essa quinta turma, quando havia pendência de embargo de declaração, como aqui, os quais foram tidos como obstáculo à análise dos requisitos de cautelaridade íncitos a essa excepcional atribuição. Isso foi no habeas corpus 391-138, relatou o nosso presidente, o ministro Reinaldo. E eu mesmo, como relator, já deixei de conhecer habeas corpus em que se pleiteava idêntico feito, mesmo em relação a um RESP já interposto,
mas que não continha cópia integral, o habeas corpus não continha cópia integral das razões recursais, e o colegiado me acompanhou. E, em quarto lugar, enfim, se um habeas corpus alegar ameaça de coação que não conheceu ainda, é do mesmo modo situação em que não se deve conhecê-lo. Ambas as turmas da terceira sessão já o afirmaram, esta quinta turma e a sexta turma. Então, à vista desses precedentes jurisprudenciais, eu, a princípio, penderia por não conhecer do habeas corpus. Concedo, porém, dado o caráter preventivo deste writ, em dele conhecer parcialmente, apenas e tão somente quanto à questão do risco meramente potencial à liberdade do paciente. Eu excetuo matéria em supressão de instância, matéria impertinente ao writ e matéria relativa a risco futuro, a recurso futuro. Então, eu conheço parcialmente, já que o venerando Aresto do Colégio Tribunal da 4ª Região fixou de logo que a execução da pena deverá começar assim que exaurida sua jurisdição, esse risco não me parece desde já configurado, sequer em perspectiva, embora eu admita que tal possibilidade poderá a qualquer momento se consolidar assim que apreciados os embargos declaratórios na instância de origem, se a situação por ora retratada não se modificar. Dessa sorte, e apenas por levar em conta tal hipótese, que em rigor, repito, não é imediata, mas pode estar iminente, é que eu conheço parcialmente do writ, mas nessa parte o denego, porquanto não enxergo ilegalidade a corrigir, uma vez que a alegada coação, em se concretizando, nada mais será, ao ver deste magistrado, que a aplicação da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, calcada em precedente vinculante da Suprema Corte, conforme exaustivamente procurei mostrar. Postas essas premissas, voto pelo conhecimento apenas parcial do writ e, nessa extensão, por sua denegação nos termos postos. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ribeiro Dantas. Como voto, o eminente ministro Joel Ilan Pacioni. Senhor presidente, senhores ministros, senhores advogado e subprocurador-geral da República, após ouvir as eloquentes razões da defesa, assim como a manifestação do membro do Ministério Público, fundamentado o voto do eminente ministro relator e os substanciosos votos proferidos pelos eminentes ministros que me antecederam, passo ao meu voto. Entendo que a controvérsia estabelecida diz com a possibilidade de determinar-se a execução antecipada de condenação penal ainda suscetível de recurso, a despeito de não haver fundamento para tal procedimento, segundo dizem os impetrantes, né? Alegam que a Corte de Origem não fundamentou de forma adequada e suficiente a necessidade do imediato cumprimento do julgado, limitando-se a invocar o conteúdo da súmula número 122 daquela Corte e ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 126.292 de São Paulo e nas medidas cautelares dadas nas ações declaratórias de constitucionalidade números 43 e 44, em que se busca, por meio de controle concentrado, a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Na hipótese concreta, embora não colacionado o aresto combatido, na medida em que na data da impetração do presente o ato decisório não havia sido publicado, o que inviabilizaria o conhecimento da impetração por deficiência na instrução, não se pode perder de vista que é notório que os do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixaram que a execução da pena se daria após o esgotamento daquela instância. Em tais casos, em função do contido no inciso 1º do artigo 374 do Código de Processo Penal e conforme bem delineado no provimento indeferitório de liminar pelo eminente ministro Humberto Martins, no exercício da presidência deste Superior Tribunal, mostra-se viável a análise do requisito periculo in mora. De qualquer sorte, nas posteriores informações prestadas pelo eminente relator originário, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, as folhas 1891 e 1899, há o esclarecimento de que, aspas, a execução provisória da pena foi determinada somente após o esgotamento da instância de segundo grau, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mesma linha que segue a proposta, a súmula número 122 desse tribunal. Fecha aspas. Digo eu, no ponto o acórdão assim sintetizou, novas aspas,
Em observância ao quanto decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus número 126.292, tão logo decorridos os prazos para a interposição do recurso de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, deverá ser oficial da origem para dar início à execução das penas. Fecha aspas. Transcreveu-se ainda nas aludidas informações trechos do referido voto condutor, os quais ora reproduzo in verbis. Aqui seria o caso de se ler, mas não o farei porque já foi feito bastante, a leitura do trecho do voto do desembargador Gebran, em que ele destina a questão da execução das penas. Isso já foi lida pelo relator e por alguns ministros que me antecederam. Então, deixo de ler essa transcrição. Prossigo. Nesse passo, superada a inviabilidade de conhecimento do presente por deficiência em sua instrução, importa ainda em preliminar tecer considerações acerca do cabimento da presente impetração preventiva, a fim de se debater acerca da possibilidade de seu conhecimento. Após discorrer sobre as origens e história do remédio heróico, Eduardo Spínola Filho esclarece que a natureza preventiva do writ no direito brasileiro remonta a 1871, líteres. Completou-se em 1871 a evolução do Instituto no direito brasileiro, quando a Lei 2033, de 20 de setembro, focalizando o caso da ameaça à liberdade individual, determinou não ser o habeas corpus apenas remédio contra o constrangimento já objetivado, e sim também contra o projetado e iminente. Dispôs com efeito o artigo 18 desse diploma legislativo que os juízes de direito poderão expedir ordem de habeas corpus a favor dos que estiverem ilegalmente presos, ainda quando o fossem por determinação do chefe de polícia ou de qualquer outra autoridade administrativa, e sem exclusão dos delitos a título de recrutamento, não estando ainda listados como praças no Exército ou Armada. A superioridade de grau na ordem da jurisdição judiciária é a única que limita a competência da respectiva autoridade em resolver sobre as prisões feitas por mandados das mesmas autoridades judiciais. E o parágrafo 1º acrescentou: tem lugar o pedido de concessão da ordem de habeas corpus, ainda quando o impetrante não tenha chegado a sofrer constrangimento corporal, mas se veja dele ameaçado. Fecho aspas. Código de Processo Penal anotado, volume 6, primeira e segunda edição, Livraria Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1944, páginas 222 e 223. No mesmo sentido, estou transcrevendo aqui doutrina de Gustavo Badaró, que também me permito não ler, sobre a possibilidade da impetração preventiva de habeas corpus. Da jurisprudência do Pretório Excelso, extraio o seguinte julgado relatado pelo ministro Eros Grau, onde se discutiu igualmente sobre a possibilidade de impetração de habeas corpus preventivo. No texto que interessa, está sublinhado aqui, transcrevo: o habeas corpus preventivo diz com o futuro, respeita ao temor de futura violação do direito de ir e vir, temor que, no caso decorrendo do conhecimento de notícia veiculada em jornal de grande circulação, veio a ser concretizado. Justifica-se a conversão do habeas corpus preventivo em liberatório em razão da amplitude do pedido inicial e porque abrange proteção imediata ao direito de ir e vir. Esse julgado, proferido no habeas corpus 95.009 de São Paulo, relator ministro Eros Grau, diário eletrônico de 18 de dezembro de 2008. Prossigo. À luz das referidas orientações doutrinárias e jurisprudenciais, tenho por configurada ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção física do ora paciente, consubstanciada em determinar-se a execução provisória da pena estabelecida, cujo cumprimento se avizinha ante o anunciado julgamento dos embargos de declaração, e que se mostra apta, tal ameaça, a justificar o cabimento desse remédio processual preventivo nos termos do artigo 5º, inciso 68 da Constituição da República. Neste ponto, então, conheço da presente impetração. Fixadas as premissas, passo em consideração ao exame do mérito trazido. A questão da execução provisória da pena foi recentemente revista em total
alteração de precedentes pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do habeas corpus 126.292 de São Paulo, ocasião em que se superou o entendimento consolidado desde o ano de 2009. A Corte Suprema entendeu pela possibilidade de imediato início do cumprimento da pena após exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição à liberdade do condenado, sem que a referida orientação implicasse em ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, na medida em que os recursos especiais e extraordinários são desprovidos de efeito suspensivo. Transcrevo aqui a ementa do multicitado habeas corpus 126.292, da relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 17 de maio de 2016. Posteriormente, em controle concentrado de constitucionalidade, por maioria de votos, indeferiu a Corte Suprema liminar nas ações declaratórias de constitucionalidade números 43 e 44, cujo objeto é exatamente a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, confirmando assim o entendimento firmado no habeas corpus 126.292. Em 10 de novembro de 2016, nos autos de agravo em recurso extraordinário número 964.246 de São Paulo, em sede de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre o tema em debate, conforme se verifica da ementa do julgado a seguir transcrita. Efetivamente, a partir deste agravo em recurso extraordinário, como já foi citado pelos eminentes colegas que me antecederam, é que se pode falar em efeitos obrigatórios, porque proferida essa decisão em sede de repercussão geral. Também transcrevo aqui a ementa do acórdão e me permito não ler por questão de brevidade. Este Colégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento pela Egrégia Sexta Turma dos embargos de declaração no recurso especial número 1.484.415 do Distrito Federal, da relatoria do eminente ministro Rogério Schietti Cruz, cujo brilhante voto sintetiza a questão em debate, conforme se verifica dos trechos a seguir transcritos. Aqui eu estou transcrevendo o que foi aqui para nós da terceira sessão, o verdadeiro leading case dessa interpretação, a partir desses embargos em RESP que foram relatados pelo ministro Rogério Schietti, ainda na sexta turma, também está no meu voto, me permito não ler, porque é de conhecimento geral. De minha relatoria, agravo regimental no habeas corpus 396.213 de São Paulo, onde eu digo, na parte que interessa, no julgamento do habeas corpus 126292 de Minas Gerais, realizado em 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário, assim como o especial, desprovido de efeito suspensivo, sem que isto implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte no exame das ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, em 5 de outubro de 2016. O Superior Tribunal de Justiça também adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento pela sexta turma dos embargos de declaração no recurso especial número 1.484.415, Distrito Federal, da relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Estou transcrevendo também aqui um precedente habeas corpus 427.797 de Minas Gerais, dessa nossa quinta turma, Diário da Justiça de 16 de fevereiro de 2018, relatado pelo eminente ministro Félix Fischer, também em sentido semelhante. Da mesma forma, agravo regimental no habeas corpus 383.406 do Rio Grande do Sul, relator eminente ministro Ribeiro Dantas, Diário da Justiça de 27 de 11 de 2017. Agravo regimental no recurso especial 1.604.256 de Minas Gerais, relator eminente ministro Jorge Mussi, Diário da Justiça de 1º de agosto de 2017. Habeas corpus 350.518 de São Paulo, relatado pelo eminente ministro-presidente Reinaldo Soares da Fonseca, Diário da Justiça de 24 de 5 de 2016. Todos esses precedentes da quinta turma em conformidade
com o entendimento que foi abraçado pela terceira sessão deste Tribunal Superior, a partir dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Agora prossigo. Em que pesem os respeitáveis entendimentos que consagram a legitimidade da execução provisória da sentença penal condenatória, ainda pendente de recurso, não se ouvida que é possível haver mudança na orientação do tema pela Corte Suprema. É que, em julgados recentes, ainda que de natureza cautelar, os eminentes ministros daquela Corte, principalmente a maioria daqueles que compõem a egrégia segunda turma, têm concedido provimentos cautelares ou mesmo deferido o próprio habeas corpus em hipóteses em que as instâncias ordinárias, ao determinarem a expedição do decreto de prisão para efeito de execução provisória, se limitam a simplesmente mencionar, sem qualquer fundamentação idônea, a diretriz jurisprudencial consagrada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do aludido precedente ou nas ADCs 43 e 44, ambas da relatoria do ministro Marco Aurélio, ou ainda no agravo em recurso extraordinário 964-246 de São Paulo, relator ministro Teori Zavascki. Ou, 2, fazem-no sem que ainda tenha sido esgotada a jurisdição ordinária, estando pendentes declaratórios ou infringentes. Ou ainda, 3, quando determinam a execução imediata do julgado nos autos do recurso interposto exclusivamente pelo réu condenado a quem se garantiria anteriormente, sem qualquer impugnação do parquê estadual, o direito de aguardar em liberdade a execução do processo, nos termos daquela posição do eminente e culto ministro Jorge Mussi. Neste diapasão, confiro-se habeas corpus 135.951, medida cautelar, Distrito Federal, ministro Ricardo Lewandowski, do mesmo ministro habeas corpus 137.494, agravo regimental, Distrito Federal, habeas corpus 144.908, medida cautelar, do Rio Grande do Sul, relator ministro Marco Aurélio, habeas corpus 146.006, medida cautelar, relator ministro Marco Aurélio, e RHC 129.663, medida cautelar, também ministro Celso de Mello. A título exemplificativo, nos autos do habeas corpus 136.720 da Paraíba, iniciou-se o julgamento na segunda turma daquele colendo tribunal, suspenso por pedido de vista, embora já se tenha formado a maioria pela concessão da ordem, em que o eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, propôs o deferimento do writ em virtude da violação ao princípio que proíbe a reformácio impégios, em situação na qual o tribunal, apontado como coator, ordenou a imediata execução antecipada da pena, fazendo-o, contudo, em recurso exclusivo do réu, sem oposição de insurgência pelo Ministério Público. Todavia, frise-se, na maioria das referidas decisões, se deu em sede de provimentos cautelares, não havendo manifestações do plenário daquela Corte Suprema. De forma que, por ora, parece-me mais razoável e coerente, mormente considerando o papel constitucional deste Superior Tribunal de Justiça, Corte de Precedentes, continuar entendendo pela aplicação do precedente vinculante geral do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, agravo em recurso extraordinário número 964.246, que autoriza o início da execução da pena aplicada na ação penal após cumprido o duplo grau de jurisdição. Acresça-se ainda que o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou este precedente há pouco mais de um ano, após profundo e maduro debate, razão pela qual as Cortes de Apelação e a este Tribunal Superior, comprometidos com um sistema jurídico estável e previsível, não cabe deixar de aplicá-lo. Somente ao próprio Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe a última palavra sobre interpretação de normas constitucionais, compete qualquer alteração em seus posicionamentos. A propósito, em comentários sobre o histórico precedente, transcrevo por elucidativos da obra Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, do eminente colega ministro Rogério Schetti Cruz, os seguintes excertos. Aspas, de todo modo, talvez se pudesse afirmar com dose maior de aceitabilidade que o caminho mais adequado a trilhar fosse o da reforma legislativa, quer alterando o sistema de recursos extraordinários, tal qual proposta ainda em curso no Congresso Nacional, a cognominada PEC dos recursos, já referida, quer promovendo mudança na própria redação do dispositivo constitucional que consubstancia a presunção de não culpabilidade.
As chances, contudo, de revisão do tema por meio legislativo eram escassas, haja vista que a PEC dos recursos, a par de tramitar há 6 anos no Congresso, já teve sua versão inicial totalmente desfigurada por meio de proposta substitutiva. Assim como em outras matérias, nas quais a constitucionalização do direito induziu o Poder Judiciário a protagonizar mudanças sociais ante a inércia do Poder Legislativo, a Corte Suprema, em sua diuturna percepção sobre o déficit de efetividade da justiça criminal, não se esquivou de seu enfrentamento. Bem ou mal, isso só o tempo demonstrará. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi tão somente exercer seu papel de intérprete mor da Constituição, tal qual em inúmeras outras ocasiões de sua história republicana. Não se trata de simplesmente afirmar, como fez o juiz Charles Hughes, da Corte Suprema dos Estados Unidos, que a Constituição, aspas, é aquilo que os juízes dizem que ela é, fecho aspas. A legitimidade desse ditado somente ocorre quando ele se realiza com a observância das competências que a Constituição de cada país outorga a quem efetivamente interpreta sua carta maior e quando o processo decisório se perfaz de acordo com o devido processo legal. E esse foi feito ineludivelmente. Finaliza o ministro Schietti. Ao dirigir o olhar para o direito praticado em outras nações do mundo ocidental, examinar o que dizem todos os tratados que versam direitos humanos, um observador isento concluirá que a opção por esta ou aquela compreensão acerca do princípio da presunção de inocência perfaz o âmbito de escolha soberana de cada nação. Fecho aspas. Prossigo e já me encaminho para o final. Outros sim empreendem enfrentar as alegações evocadas pelos impetrantes em abono de uma pretensa postergação do cumprimento antecipado da pena, quais sejam, resumidamente, a de que o acórdão condenatório não tem fundamentação idônea acerca da necessidade de recolhimento ao cárcere e a de que, no caso em discussão, há especificidades relativas às questões de direito que serão trazidas nos recursos extraordinários em especial, incompetência do juízo e dosimetria da pena, por exemplo, que não podem ser desconsideradas. Aliás, a exposição que o ministro Ribeiro Dantas fez sobre todos esses tópicos me pareceu extremamente adequada aqui para a solução deste tema, porque Sua Excelência colocou item por item, como bem também fez o eminente ministro Félix Fischer. Em relação ao primeiro argumento, qual seja a falta de fundamentação para a decretação da custódia preventiva, os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição nas instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada, sem que isso importe em violação a princípios constitucional da presunção de inocência. Esta turma julgadora, por diversas oportunidades, já enfrentou referida discussão, tendo-se firmado a orientação de que, aspas, a prisão decorrente de decisão confirmatória da condenação pelo Tribunal de Apelação não está vinculada ao exame dos pressupostos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Está na competência do juízo revisional e independe do recurso de acusação. Habeas corpus 381.568 do Paraná, relatoria do nosso caríssimo presidente, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Diário da Justiça de 24 de fevereiro de 2017. Se aplica ao caso como uma luva apertada, como diz nosso ministro Jorge Mussi. Colaciono ainda para melhor compreensão os seguintes precedentes. Agravo regimental no recurso especial 392.724 de São Paulo, sexta turma, relator ministro Sebastião Reis Júnior, Diário da Justiça Eletrônico, de 8 de fevereiro de 2018. Diz Sua Excelência, na parte que interessa, a determinação da execução provisória da pena independe da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, somente podendo ser sustada se não esgotada a via ordinária. Agravo regimental no recurso especial 1.604.256, Minas Gerais, quinta turma, relator ministro Jorge Mussi, Diário da Justiça Eletrônico, 1º de agosto de 2017.
nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 126.292, a determinação de imediato início do cumprimento da pena após a afirmação da responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se revela consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, mormente em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária. Habeas corpus 412.538, São Paulo, quinta turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Diário da Justiça Eletrônico, de 24 de outubro de 2017, diz o nosso eminente presidente, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou orientação no sentido de que não há falar em reformácio impégios, pois a prisão decorrente de acórdão confirmatório de condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória da pena encontra-se dentre as competências do juízo revisional. Um outro precedente aqui, também do ministro Jorge Mussi, habeas corpus 368.154 do Rio de Janeiro, Diário da Justiça Eletrônico, de 17 de abril de 2017. Diz o ministro Mussi aqui no que interessa. Em atenção ao que decidido pelo pretório Excelso, este sodalício passou a admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada em recurso exclusivo da defesa, afastando as alegações de reformácio impégios e de necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confirma a condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo da insurgência da acusação. Prossigo. Tampouco mostra-se válido o segundo argumento deduzido, qual seja a plausibilidade das questões de direito suscitadas nesse habeas corpus, mas que, na verdade, serão objeto de recurso especial. É que sequer foi ainda ele interposto contra o acórdão que condenou o paciente. Não há, desse modo, como antever a plausibilidade das razões que serão nele deduzidas. É consabido que ainda pendem de julgamento os declaratórios opostos pela defesa, oportunidade em que a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pode modificar ou integrar o seu julgado, pelo que descabida e temerária qualquer antecipação da discussão relativa, por exemplo, à incompetência do juízo ou dosimetria da pena, por este STJ, neste momento, nesta turma, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Por derradeiro, cabe referir que o pleito dos impetrantes para que se afaste a inelegibilidade de que trata o artigo 26C da Lei Complementar número 64/90 não pode ser conhecido em sede de habeas corpus, uma vez que o dispositivo em comento prescreve somente ser possível tal afastamento por meio de recurso contra a decisão confirmatória da condenação penal. Entendo que, neste caso, isso poderá eventualmente vir a ser feito em sede de recurso especial e não em habeas corpus. Além do mais, apenas opter dictum, foi mencionado em diversos votos dos meus eminentes colegas que tal matéria não foi objeto de debate no egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Portanto, também estaríamos diante de uma supressão de instâncias. Feitas tais ponderações, não verifico, pois, excepcionalidade demonstrada nesse writ que se destaque daquelas hipóteses que conduziram os precedentes paradigmas, quais sejam o habeas corpus multimencionado e o agravo em recurso extraordinário também já mencionado, não sendo caso, portanto, de distinção. Os argumentos trazidos não são dotados de força suficiente a fim de justificar a não aplicação dos referidos precedentes, na medida em que não negam a sua essência. Destarte. Nada obstante a existência de uma ameaça real, consubstanciada na iminente decretação da custódia do paciente, tão logo se esgote a jurisdição de segunda instância. É certo que referida ameaça não decorre de ato ilegal, mas de condenação confirmada em grau de recurso de apelação, portanto, não havendo margem para se falar em constrangimento ilegal e liberdade de locomoção do paciente, em consonância com o posicionamento já afirmado pelo pretório Excelso nos termos exprimidos nesse voto. Ante o exposto, senhor presidente, meu voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus, mas, contudo, denego a ordem. Senhores ministros, senhor relator, apenas os votos que foram lavrados, todos,
foram no mesmo sentido, embora as conclusões, a conclusão do ministro Ribeiro Dantas seja um pouquinho diferente, mas, na verdade, todos nós não conhecemos de parte da impetração por entendermos que ela importaria em supressão de instância. Eu indago se posso concluir e na parte do justo receio, conhecemos e denegamos a ordem. Então, para fins de proclamação, eu vou proclamar que a turma unanimidade conheceu em parte do pedido e, nesta parte, denegou a ordem. Estamos de acordo? De acordo, presidente. Então, taquigrafia, por gentileza, proclama o resultado. A quinta turma, por unanimidade, conheceu em parte do pedido e, nesta parte, denegou a ordem. Está encerrado este julgamento. Querem fazer um intervalo? Então, um intervalo, por gentileza, de 10 minutos, dado